Então, pessoal, vamos falar então agora sobre aves, répteis e mamíferos, os aminiotas, que apresentam aí ovo amniótico. Então, o ovo amniótico é aquele ovo que contém amnion. O amnion é um anexo exclusivo de répteis, aves e mamíferos. Então, aquele ancestral amniota original gerou dois grupos. Um que deu origem aos mamíferos e outro que deu origem aos répteis. E aí, dos répteis, temos vários grupos, inclusive aqui os dinossauros, que desse grupo aqui surgiram as aves. Então, ave é um subgrupo dos répteis, de acordo com o modelo de sistemática filogenética. Então, ave é um parente mais próximo de um crocodilo, por exemplo, do que de um mamífero. E mais, a ave é um parente mais próximo de um crocodilo do que um lagarto é de um crocodilo. Então, se eu tiver que colocar por ordem de parentesco, por grau de parentesco, um lagarto está mais distante de um crocodilo do que uma ave. Por quê? Porque a ave e o crocodilo possuem aqui um ancestral comum próximo que não é comum aos lagartos. Bem, isso pode parecer estranho para quem não está acostumado com a classificação filogenética. Pois é, mas é assim. Então, qual o modelo que vai aparecer na prova? Bem, as provas têm trazido cada vez mais um modelo de classificação filogenética. Então é importante você ter esse modelo em mente. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre os répteis, então? Bem, nos répteis, o que é importante lembrar? São animais que têm uma pele queratinizada, têm um ovo amniótico. Foram os primeiros animais a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre. O que quer dizer isso? A independência completa da água para a reprodução. E o que foi fundamental, então, para isso? O ovo amniótico, o ovo com casca calcária e porosa. Mas não só isso. A presença também de respiração pulmonar como forma principal. E a pele queratinizada, que torna o indivíduo apto a viver em ambientes mais secos, foram importantes também para que esses animais conquistassem definitivamente o ambiente terrestre. Então, essa é uma expressão muito usada. A conquista definitiva do ambiente terrestre foi feita pelos répteis. Beleza? Tá. Com relação aos demais sistemas, a fisiologia, quase nunca é cobrado, a não ser sistema circulatório. Por quê? Porque nós temos dois grupos aqui bem distintos. Os répteis não crocodilianos e os répteis crocodilianos. Nos répteis não crocodilianos, há um único ventrículo, são dois átrios e um único ventrículo. Nesse ventrículo único vai haver mistura de sangue. Então aqui, nesse único ventrículo, ocorre sim mistura de sangue. Então a circulação é incompleta, beleza? Circulação incompleta. Esse septo horizontal ou septo interventricular ou septo de Sabatier incompleto torna então essa mistura algo inquestionável. Agora, nos répteis crocodilianos, o septo é completo, então é um coração tetracavitário. Só que existe aqui uma interligação, que é o forame de Panizza. Essa interligação faz com que o sangue que sai do ventrículo esquerdo possa se misturar com o sangue que sai do ventrículo direito. Então, essa mistura pode acontecer, mas vai acontecer basicamente em momentos de grande pressão, quando o animal, por exemplo, está mergulhando. Então, no mergulho lá, que ele passa muito tempo embaixo d'água, essa mistura acontece. Então, de modo geral, não vai acontecer. E aí? Nos répteis, a circulação é completa ou incompleta? Nos não crocodilianos, sem dúvida, é incompleta. Não tem dúvida. Nos crocodilianos, na maior parte do tempo, ela vai ser completa, podendo eventualmente ser incompleta. Mas como o crocodiliano, numericamente, é menos abundante nos répteis, estou desconsiderando as aves aqui, usando então o modelo tradicional, se aparecer assim, olha, os répteis têm circulação incompleta. Ok, é verdade, por quê? Porque a maioria é assim. E mesmo nos crocodilianos, ela pode ser incompleta, apesar de normalmente ser completa. Certo? Então, réptil não é muito complicado, basta lembrar desses detalhes. Só isso mesmo. Aves. Bem, o que é importante das aves? Então, nas aves, pessoal, o importante é você lembrar da respiração e alguns detalhes peculiares. Por exemplo, pena. Pena é uma estrutura que só aparece nas aves. Só as aves possuem pena. Só mamíferos têm pelo, só a ave tem pena. E as aves possuem os ossos pneumáticos, são ossos
ocos, que apresentam então cavidades internas, que são sacos aéreos. Esses sacos aéreos são muito importantes para a respiração desses animais. Então, olha só, como é que funciona? A respiração é pulmonar, mas é um pulmão diferente. Por quê? Porque o pulmão, na verdade, é um conjunto de parabronquíolos e o ar vai fazer um trajeto bem interessante. Então, o ar vai entrar e vai passar direto para os sacos aéreos posteriores. O que são os sacos aéreos posteriores? São as câmaras de ar presentes dentro dos ossos posteriores do animal. Depois, o ar sai dos sacos posteriores e passa pelos pulmões, que são aqui os parabronquíolos. Aqui vai ocorrer, então, a hematose, vai ocorrer a respiração, a troca de gases. Dos parabronquíolos, o ar passa para os sacos aéreos anteriores, as cavidades dos ossos dos membros anteriores das aves. E dos sacos anteriores, ele sai, então, finalmente para o meio externo. Então, são necessários 2 ciclos completos para o ar entrar e sair. No primeiro ciclo, o ar vem até o pulmão. No segundo ciclo, ele vai sair. Então, tem aqui ó, a primeira inspiração, o ar vai para os sacos posteriores. Na primeira expiração, esse mesmo ar vem para os pulmões, os parabronquíolos. Na segunda inspiração, o ar, então, dos pulmões vai para os sacos anteriores. E na segunda expiração, o ar sai. O que você percebe? Na inspiração, sempre na inspiração, os sacos aéreos vão se encher de ar. Então, nas aves, sempre que há uma inspiração, o ar vai para os sacos aéreos. E sempre que há uma expiração, o ar sai dos sacos aéreos e vai para outro lugar. Dos posteriores vai para os pulmões, dos anteriores vai para o meio externo, certo? Então, detalhe interessante. Então, 2 inspirações, 2 expirações. A inspiração sempre enche os sacos aéreos. A expiração sempre esvazia os sacos aéreos, certo? Bem, então a ave também não tem muito o que complicar. A ideia é simples. Para as aves, também o ovo amniótico com casca calcária e porosa, igual dos répteis. Tá? Então, sem muitas dificuldades. E em mamíferos? Bem, mamífero, o que é importante lembrar? O que é típico dos mamíferos? Todo mamífero, ou melhor, os mamíferos, se caracterizam por terem pelos, glândula mamária, principalmente. Além disso, diafragma, aquele músculo fundamental para inspiração e expiração, só tem nos mamíferos, e a mandíbula única, com dentes diferenciados em incisivos, caninos e molares, também um aspecto próprio exclusivo dos mamíferos, beleza? Lembrando, os mamíferos podem ser os monotremados, tá? Que são os ovíparos, os marsupiais, que têm a bolsa com marsúpio, e os placentários, os monotremados, o ornitorrinco, por exemplo, os marsupiais, o canguru e o gambá, e os placentários, os demais mamíferos de modo geral. Beleza? Bem, em termos de fisiologia, é muito parecido com a humana. Então, basicamente, o que foi falado de fisiologia humana vale para os mamíferos quase sempre. Um aspecto que diferencia e que costuma cair é a digestão em alguns animais, em especial aqui no caso dos ruminantes, como é o caso aqui da vaquinha. Bem, a vaca é um animal ruminante. O que quer dizer isso? Ele rumina, ele vai regurgitar o alimento e tem o estômago dividido em 4 câmaras. Aqui, ó, o rumen ou pança, o retículo ou barrete, o omaso ou folhoso e o abomaso ou coagulador. Então, rumen ou pança, retículo ou barrete, omaso ou folhoso e abomaso ou coagulador. Como é que funciona? Então, o boi está lá pastando, ele vai retirar o capim, aí não vai mastigar. Ele retira o capim e aqui, ó, linha verdinha, o capim vai direto para o rumen. Então ele vai ficar aqui um tempo fermentando, micro-organismos vão agir aqui, tá? Vão produzir celulase que vai digerir então parcialmente esse alimento. Então ele passa aqui várias horas, encheu o rumen, encheu a pança. Depois que ele encheu a pança, aí ele sai, vai descansar e vai então começar a ruminação. O alimento então agora vai voltar da pança, passa pelo retículo, tá vendo aqui, ó? Aí segue até a boca. Aí ele mastiga. E fica mastigando. Mastiga, mastiga, mastiga várias vezes. Depois ele engole de novo.
Quando ele engole de novo, o alimento já está quase que liquefeito, está bem já triturado. Agora, a rota em azul, ele desce pelo retículo direto e cai no folhoso. Aí aqui no folhoso vai haver mais um processo de digestão. Do folhoso vem para o folhoso ou omaso, né? Vem para o abomaso ou coagulador, em que vai ser finalizada a digestão e então ele vai para o intestino. Vantagem desse processo: vai ocorrer uma intensa digestão da celulose. Lembrando, o boi não produz celulase. Nenhum animal produz celulase, que é a enzima necessária para digerir celulose. A celulase é produzida pelos micro-organismos que vivem dentro do estômago do boi. Então, essa celulase que esses micro-organismos produzem vai, então, digerir muito bem a celulose, de modo que ele tem um excelente aproveitamento. Prova disso, as fezes do boi são muito liquefeitas, quase, são pastosas. Por quê? Quase não tem fibra, porque houve uma grande digestão. Se você comparar, por exemplo, com a do cavalo, o cavalo que não é um ruminante tem fezes mais fibrosas, não tem um aproveitamento tão bom assim do alimento, né, do capim que ele ingere. Outro detalhe interessante com relação à digestão, essa imagem também já caiu algumas vezes, é a comparação entre um carnívoro e um herbívoro no que se refere ao sistema digestório. No carnívoro, o intestino delgado é relativamente grande e o grosso é bem curtinho. Ele não come vegetais, não tem fibras. As fibras são importantes para o bom funcionamento do intestino grosso. Então, um intestino grosso grande poderia causar problemas para esses animais. Então, os carnívoros que tinham, ao longo da evolução, um intestino grosso grande, possivelmente tinham muitos problemas digestivos e não conseguiam, então, ter uma vida muito adequada e foram desaparecendo, foram perdendo a competição e tenderam a desaparecer. Nos herbívoros, o intestino grosso é grande e vai aparecer normalmente, nos que não são ruminantes, um seco bem desenvolvido. Seco é aquela parte inicial do intestino grosso. E aqui ficam micro-organismos que vão produzir celulase para digerir a celulose. Nos herbívoros isso é fundamental. Então, intestino grosso curtinho é típico de animal carnívoro. Intestino grosso grande e um seco muito grande é típico de animal herbívoro. Ok? Então, para finalizar, galera, olha só. A tabela igual àquela que a gente fez de invertebrados. Comparando aqui os principais grupos: peixes cartilaginosos, peixe ósseo, anfíbio, réptil, ave, mamífero. Exemplos, características gerais. E aqui as principais funções comparáveis, o que pode cair: respiração, circulação, excreção e reprodução. Então, pega a tabela, refaz a tabela, anota, tem que saber isso, tem que saber como é a respiração, como é a excreção, como é a circulação e a reprodução desses animais, porque isso é a parte mais comparável. Fisiologia comparada é bem provável que vai cair, tanto no VV como na MScan, como em qualquer outra prova. A tendência atual é cobrar bastante fisiologia comparada, tanto humana como de vertebrados, como de invertebrados. Então, pega a tabela que está aí no material aqui, em anexo, dá uma olhada nela com muito carinho, é muito importante, beleza? Bom, encerramos aqui então a nossa parte de zoologia. Mantenha o foco, mantenha o estudo e confia, vai dar certo, beleza? Um abraço, até a próxima.